Olá, olá, advocacia, mais um episódio da Pod Fante Pod. Aqui você pode falar da sua história, trazer o seu conteúdo jurídico e participar desse bate-papo gostoso, descontraído, como sempre, sem roteiro. Eu já deixo avisado aqui os nossos convidados que a gente não tem um roteiro específico para ter essa conversa, realmente, esse bate-papo descontraído. E hoje, com muita satisfação, muita alegria, trazendo a Priscila Agapito, aqui a nossa tabelinha mais querida da região, que vai falar um pouquinho desse tema hoje, que é advocacia extrajudicial. Eu tenho certeza que vai trazer coisas aí que os clientes, os advogados, as advogadas, às vezes não conhecem, não sabem que a gente pode resolver as nossas demandas de uma maneira muito mais rápida, muito mais célere e sem aquela briga, aquele litígio, aquelas discussões intermináveis que a gente vê aí no dia a dia, nos fóruns e nos cartórios judiciais. Então, gostaria primeiro que você trouxesse aqui seu recado inicial, falasse um pouquinho ali da sua experiência hoje como a tabelinha mais querida aqui da região. Falar um pouco aí para nossa audiência que te assiste aqui nessa sexta-feira, 31 de outubro, fechando esse mês do Outubro Rosa, né? Então, aqui ó, minha Tô gravata vendo rosa e recebendo essa mulher poderosa e maravilhosa que é você, Priscila. Obrigado por ter vindo e ter aceito o convite. Ah, gente, poxa vida, eu que tô honrada pra caramba, Fante, que você sabe que a gente tem um carinho gigantesco aqui pela região de Santo Amaro. Eu sou moradora do bairro, nosso cartório é aqui em Moema, do ladinho, então a OAB Santo Amaro e vocês aqui já são a extensão da minha casa e do cartório. E assim, eu tenho um carinho enorme por esse assunto também, porque eu venho da advocacia, né, Fante? Eu trabalho, meu pai era advogado OAB 32 mil, 32 mil. 32 mil, e eu trabalhei com ele desde os meus 12 anos de idade. Então eu vim da advocacia e sei das dificuldades da advocacia, por isso que eu fico tão feliz de hoje poder estar do outro lado do balcão, mas do lado bonito da força, né? Porque é do lado da gente resolver as coisas sem litígio. E esse tema da advocacia extrajudicial, ele veio num crescente tão grande, que eu vejo pelo número de palestras que eu fui chamada para falar com É esse tema, verdade. né? Porque era uma coisa que a gente não falava. A gente vai estar em Minas agora, né, para falar do assunto. Isso. No congresso do IBDFAN, a gente tem agora nesse dia de hoje. Enfim, eu acho que o advogado sempre foi parceiro do tabelião. O tabelião sempre foi parceiro do advogado. Muito antes dessas leis que extrajudicializaram, né, diversas coisas que a gente vai conversar hoje, o tabelião já era parceiro. Fosse no direito de família, né, fosse no direito das sucessões, a gente já fazia os testamentos, né, desde antes de Cristo. A gente já fazia os pactos antinupciais. Então, era um planejamento sucessório que já acontecia, né, no tabelionato de notas. E para a gente deixar bem claro, as pessoas confundem um pouco os tipos de cartório, né, Sim. Fande? Importante Fande. até, né, falar porque não são Exatamente. todos os advogados que estão assistindo, né? Então, às vezes, para esse público nosso que não está habituado, Sim. fazer essa diferença. Exatamente. A gente tem 7 tipos de cartório. Então, eu, por exemplo, sou tabeliã de notas. No tabelionato de notas, a gente faz escrituras de todas as naturezas, então compra e venda, doação, hipoteca, alienação fiduciária, qualquer contrato, na verdade, pode ser instrumentalizado por escritura pública. Aí a gente faz os divórcios, né, quando é consensual, testamentos, inventários, uso capião, adjudicação, ata notarial, e também autenticação em firma, que é uma coisa que, né, antigamente era o foco e hoje em dia tá Com em a extinção. modernidade, está em extinção. Procuração, tudo está em Igual oficial de extinção. justiça no EPROC. Enfim, então, o tabelionato de notas, a gente faz esse tipo de trabalho. Aí a gente tem o registro civil das pessoas naturais, nascimento, casamento e óbito, né? E os registros também lá do cartório do primeiro subdistrito, que é curatela, sentença estrangeira. Aí a gente tem os registros de imóveis, a gente tem o registro de títulos e documentos, que é onde vocês fazem as notificações, Sim. né? O registro de pessoas jurídicas, que é onde a gente registra as empresas simples, né, que as empresárias vocês registram na junta e as simples no RCPJ. Enfim, esses são os outros tipos de cartório, porque a extrajudicialização ela ocorre em todos os tipos de cartório. No protesto também tem novidade da lei do Marco Geral da Garantia. Sim. Então, são muitas as novidades. Agora, no Notas, essa grande desjudicialização, ela começou com a Lei 11.441 de 2007, que foi a lei do inventário, né, do Foi. divórcio,
que ele foi tendo, né, Começou timidamente com a possibilidade de É, fazer a carta de sentença, né? exatamente. Então, a carta de sentença, a gente também alivia demais, né, a Alivia de muito. advocacia. Eu lembro, isso há alguns anos, tô falando de uns 20 anos atrás, ó, entregando minha idade de advocacia aqui, Aham. que a gente tinha que ir no fórum pedir essa carta de sentença, às vezes por vezes levava anos para pedir uma carta de Eu sentença. sei. E aí, quando foi possível fazer em cartório, nossa, como aliviou a nossa vida para poder fazer essa carta e levar ali efeito, né, o registro cartório de imóveis, enfim. Tudo. E hoje em dia você pode fazer tudo digital, né? O advogado pode mandar para a gente o processo digitalmente, a gente emite a carta de sentença digital, ou se quiser físico, leva o processo físico, a gente faz também com o e-notariado, que é. O e-notariado é um aplicativo que quem ainda não tem, tem que ter, que é gratuito para baixar. Então, é um aplicativo que serve para todos os tabelionatos de notas do país. Tá? Você então passa a ter firma em todos os cartórios do país. E você consegue fazer reconhecimento de firma, assinar qualquer ato de tabelionato de notas pelo seu celular, do lugar que você tiver. É muito simples, É né? muito. Uma pergunta que, aproveitando que você falou do e-notariado, muita gente pergunta se quem está domiciliado fora do país consegue fazer uma escritura, por exemplo, usando e-notariado fora do Brasil. É possível? Sim, a gente tem trabalhado agora, Fante, em vários fusos horários. Eu tenho atendido gente que está no Líbano, no Japão, já atendi até o cônsul de uma cidade do Japão que veio para combinar da gente atender os brasileiros que estão lá, os estrangeiros que estão lá. O e-notariado, ele foi criado pelo provimento 100 do CNJ e ele tem umas regras de competência. Mas elas são muito simples e aí, caso a caso, vocês conversam com o tabelião de vocês, mas a gente atende qualquer pessoa do mundo inteiro. Gente que está lá no barco, em Manaus, já Só atendi. precisa ter sinal de internet. Tendo Só sinal de precisa ter internet, sinal de internet. E assim, é o mesmo valor que você pagaria para utilizar o cartório físico, não tem um custo a mais. Para você poder utilizar o e-notariado, você tem que ter um certificado digital que é emitido pelo próprio tabelião de maneira gratuita. Ou você pode usar o que você já tem, o da sim, advocacia, o ECPF. E mais de 150 países vieram aprender a nossa tecnologia, acredita? acredito. Eu sempre falo que em termos, o Brasil, o sistema bancário, eu vou falar aqui, a gente às vezes segura, mas eu vou falar. Eu que tenho família em Portugal, né? Uhum. Você já Eu não tô é falando pela nada, é sua, você. eu É, posso falar. pode. Infelizmente, assim, eles estão anos-luz atrás de nós, né? A gente percebe o quanto eles estão patinando, né, nesse sistema lá eles chamam de conservatórias, né? Sim. Lá, tanto lá como aqui tem essas divisões, mas a gente percebe que realmente parece que eles estão ainda, nós estamos de vento em popa num barco a motor, eles ainda estão, parece que nas caravelas, né? Não, exato. É que o brasileiro, né, Fante, tem aquela síndrome de vira-lata terrível. Tem. Mas agora, sério, o extrajudicial é uma coisa para ter orgulho de ser brasileiro. Porque eu fiquei muito feliz quando vieram esses países todos para o Brasil, para que a gente pudesse ensinar como é que está funcionando. Porque assim, só para vocês terem uma ideia em números, coloca no Google cartório em números. Tem todos os números da extrajudicialização lá. A gente já teve mais de 5 milhões de processos da Lei 11.441, desde que ela entrou em vigor. Então, imagina a economia que a gente teve, né, de tempo, de dinheiro, o tanto que as pessoas têm de muito mais conforto, de comodidade, de celeridade, por uma lei que veio e que a gente consegue resolver agora tudo de maneira muito mais rápida. E o mundo inteiro se espelhando nessa área tecnológica que os tabelionatos do Brasil têm, né, com toda a segurança. A gente teve agora o provimento que permitiu o e-notariado é o 100 de 2020, foi na pandemia. A gente teve um caso de tentativa de fraude no e-notariado porque o cara utilizou inteligência artificial, vídeo de inteligência artificial. Então é que a gente está num nível também de bandidagem no Brasil É, que que não é para amadores, nós estamos no ranking em segundo lugar dos hackers dos mais cybers, né? dos Então, cybers. mas assim, perto do que a gente tinha de falsidade, é muito pouco, porque tudo que você faz pelo e-notariado fica à disposição do CNJ. A gravação do Zoom oficial feito pelo tabelião fica à disposição do CNJ. Então, o falsário não vai dar a cara lá. Acabou o grileiro, né? O Acabou. cara que pegava o contratinho, punha na gaveta com grilo, né? Você que não Sim. conhece a expressão, né?
Grileira justamente Ah, eu envelheceu conheço. Ai, que eu conheço a expressão. Meu pai fazia muito uso capião e o batuque. Eu conheço muito a expressão. Ai, então hoje acabou, você vê a quantidade, a Priscila falou aqui um caso, né? Imagina quantos passam por você lá por dia, um caso de tentativa de falsificação, e a gente sabe que no sistema anterior as escrituras era muito comum Sim, e dava muito problema, né? Então é. a nossa tecnologia é realmente motivo para se orgulhar. O sistema bancário brasileiro é muito avançado, até o próprio Poder Judiciário, com esses sistemas que estão vindo de peticionamento, hoje agora com um sistema do CNJ que você peticiona em qualquer lugar do Brasil, dentro de uma plataforma só, citação das empresas dentro do domicílio judicial eletrônico, eu acho que o Brasil, nesse ponto, Uhum. realmente é algo para se orgulhar. É algo que a gente tem que valorizar aqui no país. E a gente viu que faltava, eu sempre procuro, assim como você também muito otimista, sempre trazer o copo meio cheio da O situação, meu né? transborda. O meu copo transborda. E a gente viveu, a gente tinha, eu sei que eu acompanho você e outros cartórios, a gente tinha já a possibilidade antes da pandemia de fazer alguns atos dessa maneira, mas as Sim, pessoas tinham muito medo, né? sim. Então eu acho que a pandemia, o que a gente pode tirar de positivo foi realmente as pessoas criarem a coragem de optar por esses meios, e hoje é algo que não volta atrás, né? É algo Não. que não tem como retornar àquele status quo, né? Lá no 29, por exemplo, que é o tabelionato que eu sou titular, acho que já estamos mais de 50% dos atos eletrônicos. O que a gente tem ainda são os atos híbridos, que são possíveis também, né? Então, pode uma das partes assinar eletronicamente, a outra parte ir presencialmente no cartório, mas assim, o cartório às vezes você acha que está vazio e não está. Os escreventes estão trabalhando lá, só que estão fazendo um ato eletrônico atrás do outro. Então, é uma realidade que nem você falou, não dá mais para voltar atrás. Não, e ainda bem, né? Porque a minha esposa, a Cláudia, mandar um beijo para ela, que tá Ah, assistindo a outro gente. beijo, Cláudia. Ela trabalhou muito tempo em imobiliária e a gente se vira e mexe, a gente brinca, né? O como era como funcionava, as pessoas se reuniam numa sala, dava briga, né? Como faziam os maias e os astecas, né? Exatamente. E acabava, às vezes, até negócios abrindo por conta de um comentário, alguma coisa que as partes ali na mesa falavam e etc. E acabava, às vezes, até abrindo um negócio no momento de assinar a escritura, no ato final derradeiro, por conta de uma desavença ali momentânea, né? Uma piada de time de futebol. Eu nem falo de futebol mais, né? Não tem como. Mas, às vezes, uma piada, alguma coisa, ou uma brincadeira Sim, transformava, e hoje realmente as pessoas não se reúnem mais, né? Seja, como você comentou, a escritura de maneira virtual ou mesmo os contratos que a gente troca, né, por sim. essas minutas, DocSign, Ah, não. Se CertSign, você me enfim. permite, eu preciso dar uma parte em relação a isso. Por favor. Eu até coloquei lá no Instagram A gente teve já algumas decisões, Fante, em relação a essas plataformas Sign, Importante. sabe? É importante aqui a advocacia ficar atenta a isso. Quando você utiliza essas plataformas, DocuSign, ClickSign, essas todas, o tipo de assinatura que ela utiliza é uma assinatura que pode ser repudiada. Tá? Então, por exemplo, a gente teve um caso aqui em São Paulo, capital, que assinaram um contrato de locação por uma dessas plataformas, e aí, quando foi registrar no registro de imóveis para ter aquela cláusula de vigência e de Olha o preferência, problema. o registrador falou: não, não vou aceitar porque o contrato foi assinado dessa maneira. E aí ele falou: mas como? Porque é uma coisa que é válida, tal. E aí foram debater a fundo, a juíza, e foi mantida a decisão, falou que não, que está certo o registrador, porque essa assinatura ela é repudiável. Essas empresas, o que elas fazem? Não tem. Ela empacota. O seu contrato é assinado, você assina por um e-mail, a outra parte assina por um e-mail. Não tem uma verificação de certificação digital. E aí, no final, essa plataforma vai e embrulha esse contrato que foi assinado, sabe Deus como, e coloca lá um sign no final. Só que aquele sign, quem assinou foi a empresa, não as partes. Muito legalmente falando, é isso. Lá no vídeo eu explico direitinho. Então, se você tem hoje em dia a tecnologia do e-notariado, que você pode assinar o teu instrumento particular de maneira formal, do jeito que o CNJ quer, com uma assinatura que é irrepudiável, usa, pessoal. É só você baixar o aplicativo, entra lá no Enote Assina.
Você pode disparar para quantas pessoas quiserem. O assinador é gratuito. Você vai pagar o valor do reconhecimento de firma, que é o mesmo do balcão. E a sua assinatura vai sair notarizada. É muito forte. Ninguém vai poder Contestar. contestar. Então, agora que você me falou disso, eu Não, achei que olha a dica era importante. muito Anota aí, importante. repete de novo. E-notariado, baixa o aplicativo e você vai assinar o seu documento pela aba Enote Assina. O que você pode fazer no aplicativo? Você tem transferência de carro pelo aplicativo dos tabelionatos, tá? Para deixar Tá. bem claro, que é o e-notariado. Você assina transferência de carro, escrituras públicas, divórcio, inventário, qualquer ato público você pode assinar por esse aplicativo ou no computador. Você pode fazer reconhecimento de firma, então instrumentos particulares. Você bate uma foto, salva como PDF, não vai assinar de caneta, vai ser assinado eletronicamente. Essa foi uma discussão grande que a gente teve aí essa semana entre os É. próprios notários. Documento, gente, ou ele é digital Ou ele ou ele é é físico. Não físico. adianta você querer assinar digitalmente, mandar por e-mail para o outro assinar físico, não vai valer. Tá? Tem que ser ou todo mundo digital por uma Ou todo mundo plataforma ou assina todo mundo manuscrito. físico. Então, no e-notariado você faz isso. Tem a autorização eletrônica de doação de órgãos, que é gratuito. Então, você entra lá, fala se você quer ser doador de pele, de olho, de coração, e aquilo vai ter um convênio com o SUS. Então, Já fica no banco de já fica no dados, banco vai de ser dados. facilitar muito mais para Sabe? Então localizar. você vê se você tem firma em qualquer lugar do país, você vê se qualquer pessoa tem ato praticado em qualquer cartório do país. É uma plataforma gigante, é um portal que eu convido todos vocês a darem uma analisada, tá? E se tiver dúvida, escreve aí pra gente que a gente ajuda. É isso aí. Então, é importante você, empresário, você que tem ali o seu contrato de locação, o comerciante já imaginou você Uhum. perdeu um direito de preferência ou mesmo a garantia de um contrato porque usou uma plataforma que pode ser contestada. Às vezes você está agindo, e o advogado também, né? Às Sim, vezes passa, troca essa informação, passa para o cliente, bate lá no registro. E aí o proprietário do imóvel não vai garantir o cumprimento do contrato, ou vai vender, ele vai deixar ali, tem um contrato de 10 anos, por exemplo, só que ele não foi registrado, pois ele é. vai perder por um requisito básico e às vezes por uma economia que não Não faz vale a sentido. pena. Porque quando você baixa o aplicativo, para você poder usar esse aplicativo, você precisa ter o certificado digital notarizado, que ele é emitido por qualquer tabelião de notas. Ou você vai fisicamente no tabelionato mais próximo de você, ou você pede pela própria plataforma. Vai lá no 29º, tem um café gostoso, Vai pelar café. vale a pena lá, né? Tem valet. Tem valet. Enfim, para. Aí você pede para o seu tabelião de confiança, que é bom a gente falar Sim, que tabelião ele é de livre sim, escolha, né? é igual Diferente advogado. dos cartórios de registros, que você tem que ir Que num determinado obrigatoriamente. cartório, tabelião você escolhe. Tabelião é de notas e protesto. Então você pode escolher qual tabelião você quer. Então você procura o tabelião da sua confiança e ou vai presencialmente ou pede para ele emitir à distância. E aí, para a gente emitir esse certificado, que vai ficar no seu celular por 3 anos, a gente vai fazer uma videoconferência, a gente vai ter todos os teus dados gravados, biométricos, tudo para você ter esse certificado que vai ficar no seu celular por 3 anos. Então é muito mais seguro do que você assinar lá por um e-mail, colocar aquela assinatura com o dedo lá que não tem Sim. segurança nenhuma, tá? E Então, também, importante. além disso, também você vai entrar com uma ação de execução. Então, tem aí ó, a tese para você que vai defender o devedor. Não é? Tem a tese, vai ter que deixar de fazer execução e vai cair na ação munitória, né? O que torna muito mais difícil e a celeridade que a gente já, né? O título aqui, a gente está tentando trazer para vocês aí as maneiras de se resolver rápido um litígio. Imagina, você cair numa situação como essa por ausência de um cuidado e não saber que você tem uma plataforma segura através do notariado. Você pode dar aí a legitimidade necessária, transformar o título executivo muito Sim, mais fácil de se fazer execução. E também ali o garantia do seu contrato de locação para que quem venda o imóvel, o proprietário venda, você permaneça ali exercendo o seu fundo de comércio, etc. Então são essas dicas valiosas. Por isso que eu falo, né? Se a gente faz um roteiro, a gente às vezes deixa de escapar um algumas monte de dicas, um coisa. monte de coisa. E o que você tem sentido agora com essas novidades do divórcio, né? Vamos falar um pouquinho do divórcio, Sim. né? É uma campanha que a gente sempre faz aqui, né? Para que as pessoas
façam da maneira consensual para que as pessoas evitem aquele desgaste, principalmente para os filhos, né? Os filhos, eles permanecem, eles vão continuar filho do casal. E agora eu fiquei sabendo que temos uma novidade que é possível fazer, inclusive, com menores, desde que haja consenso entre as partes. Sim. Então, explicar, né, para quem está aí assistindo a gente, para quem está acompanhando, como é que tem funcionado isso e se na prática realmente tem tornado muito mais fácil e muito mais célere esse procedimento que já é ruim por si só. Por si só, né? Inclusive, a OAB aqui em Santo Amaro, na Comissão de Família, tem aquela campanha que eu sou apaixonada, que eu tenho o banner enorme lá no 29, que a família continua, né? O divórcio não é o fim, a família continua. Mandar um abraço para nossa querida Téria aqui, que mora no meu coração também. Então, assim, desde a Lei 11.441, que é possível você fazer o divórcio por escritura pública, então continua sendo necessário o advogado. O que você não precisa mais é ir para o fórum. Então, você desjudicializou a questão. O que precisava, né, desde a Lei 11.441? Precisava que o casal estivesse de acordo. Então, em relação a todos os assuntos, se vai voltar a usar o nome de solteiro, em relação à partilha de bens, em relação a todos os requisitos do divórcio. Primeiro você vai consultar o seu advogado e depois você vai no tabelionato, tá, gente? Porque às vezes as pessoas invertem a ordem e a gente não pode indicar advogado no cartório. Então, primeiro você consulta o seu advogado e eu espero que consiga, né, terminar em bom termo no tabelionato, que é muito mais rápido, muito mais simples, muito mais barato. Muito mais barato, principalmente. Muito mais. E aí a gente teve uma alteração agora pela lei 5, pelo provimento 571 do CNJ. Eu sou meio ruim de números, mas eu acho que é esse. Foi CNJ. Falando que ainda que existam filhos menores, porque na mudança que veio da lei 11.441, que alterou o Código Civil e o CPC, fala que poderia fazer a escritura se não tivesse filhos menores. E aí a gente teve essa alteração falando, olha, ainda que existam filhos menores do casal, você pode fazer esse divórcio de maneira extrajudicial, ou seja, no tabelionato de notas, desde que as questões relativas às crianças tenham sido já decididas judicialmente. Então, guarda, convivência, alimentos, isso precisa estar já resolvido. Então, importante, anota aí. Para fazer o divórcio, essas questões de guarda. Então, alimentos e convivência. Então, não adianta o advogado das partes irem lá achando que vão resolver guarda, alimentos. Não, só vai resolver. Ainda não. Ainda não. Né? Ainda não. É um pleito que a gente tem. A gente está estudando isso em sede de instituição notarial, junto com a AB, junto com IBDFAN, a Defasa. A gente está querendo mandar um pedido conjunto para que não seja necessário o trânsito em julgado dessa história toda, porque demora. Demora. A gente sabe como que estão as varas, né? No Brasil inteiro. Especialmente aqui na nossa região, que é a maior distribuição de família e basicamente é a vocação aqui da região. Pois é. São as ações de alimento, as ações de guarda e por aí vai, né? Então, por isso que acaba esvaziando você poder fazer quando tem filho menor, porque demora tanto para você conseguir terminar essa questão que acaba todo mundo pedindo tudo direto no judiciário, o que é muito mais caro. Sim. Então, a gente está estruturando esse pedido, mas ainda o CNJ diz que precisa do trânsito em julgado. Ainda vai encontrar algum juiz que vão querer por mais que seja consensual, faça cisão dos processos, que vai tornar mais caro ainda. Nossa, não sei se aqui né? Não sei se aqui em Santo Amaro tem algum magistrado que pensa assim, mas a gente sabe que tem magistrados que entendem que são ritos incompatíveis, né? Você não pode acumular divórcio com alimentos, com visitas, e às vezes acontece. Imagina. Então, pois é. Então, se a gente conseguir fazer com que isso passe, vai ser um avanço, né? Direito de família e sucessões, ele vai avançando, já avançou muito, mas ele vai avançando um pouquinho, né, por ano, assim. Então, a gente agora a fotografia de hoje, 31 de outubro, é isso, né? Agora vamos ver aí os próximos passos. Mas eu acho até, não sei se você concorda, eu acho que vocês têm feito, vocês que eu digo, a parte dos cartórios, da OAB, etc. Acho que tem feito tudo com muito estudo e muito cuidado. Né? Eu acho que é por isso que tem dado muito certo. Cada passo e cada processo que deixa de ser judicializado e passa por essa processual, eu acho que muito por isso, né? Não se faz nada de maneira afoita, faz tudo com muito estudo e muito cuidado pensado. Não, e a gente tem, assim, os tabelionatos, gente, eles atendem muita gente. Eu falo que é uma advocacia de massa, assim, porque a gente, às vezes, eu tenho na minha agenda
20 pessoas no dia. Então a gente sabe exatamente quais são os problemas. Quando a gente se junta e fala, ó, CNJ, é isso aqui que tá pegando, ó, que é corregedoria. Eles sabem que é verdade. A gente consegue ter esse reflexo do que a sociedade precisa. E quando a gente tem o apoio da OAB, dos advogados, fica tudo muito mais fácil. Porque a gente está todo mundo convergindo para o mesmo ponto, que é facilitar a vida de todo mundo. Eu hoje, Fante, trabalho com vários advogados que só fazem extra, que desistiram da parte litigiosa, porque é muito desgastante. Certamente tem menos cabelos brancos do que eu. Os tabeliães também estão cheios de cabelo branco, viu? Vou falar para você que não tá fácil. A advocacia extra realmente poupa, né? Muito estresse e muito aborrecimento para todo mundo, né? Eu sei que tem alguns colegas ainda que aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa cultura que vem dos bancos da faculdade, de achar que o advogado tem que ser o espartano, né? Não, Agora comece a seguir uma página que chama Professor Esparta, eu acho que maravilhosa. legal. Não, é muito capona isso, né? E o pessoal acha muito que o advogado tem cafona. que ser aquele que vai brigar na mesa. Não, mas é extrajudicial, tô no cartório, mas acho Imagina. que tem que Mas mal brigar. sabem eles onde é que está o dinheiro. Pois é. Porque o advogado ganha muitíssimo mais dinheiro quando ele faz pela via extrajudicial. Primeiro que assim, quando ele tem uma equipe bacana do cartório, que tem o teu escrevente, que eu falo escrevente de estimação, que funciona bem, que já lê teus pensamentos, o trabalho do advogado é muito diminuído do que ele tem que ter num fórum, não tem comparação. Então, assim, todo mundo ganha dinheiro mais rápido. E a parte fica extremamente satisfeita porque resolve o problema muito mais rápido. Agora, eu não posso deixar de falar, com a Lei 14.711, que foi o Marco Geral das Garantias, agora de 2023, ou 24, 23, acho a lei. Até mediação, conciliação e arbitragem tem nos tabelionatos. A gente já tem Isso é câmara sensacional. arbitral, sabe? Então, assim, Torna muito mais acessível, porque às vezes você muito. vai utilizar tem, obviamente, uma série de câmeras aí que, só por Deus, né? Então, Mas, e outras que são reconhecidas, né, de grandes instituições, né, são muito caras pois e é. se tornam inacessíveis. É importante, às vezes, como você falou, para um pequeno comerciante, um pequeno empresário que não tem condições de atuar numa câmara, Sim, seja de um Fiesp, da Ciesp, ou não estou dizendo que sejam muito caras, mas enfim, acredito que às vezes inibe só o fato de você citar grandes instituições como eles. Então é importante falar, traz essa porque a informação. cobrança é pela tabela de valor do cartório. E aí você paga o mediador, o conciliador, pela tabela do TJ. Né? Porque lá no 29, por exemplo, a gente tem os mediadores conciliadores terceirizados, né? Eu Aham. não tenho escrevente no cartório. Então, assim, essa lei, inclusive, Fante, ela trouxe muitas coisas muito legais. Quando você falou da ação monitória, tem um instrumento agora que chama ata notarial de adimplemento, de verificação, ata notarial de constatação de adimplemento ou inadimplemento de contrato. Que é uma coisa, você falou da sua esposa que trabalha com imobiliário, para o pessoal de construtora, assim, é muito maravilhoso. Hoje você pode chamar um tabelião para que ele constate se um contrato que você tem foi cumprido ou não, Olha adimplido só. ou não. Então, por exemplo, uma construtora tinha lá um compromisso de compra e venda e o compromissário comprador tinha que depositar 10 mil reais todo mês. Não depositou, não depositou, não depositou. O que você pode fazer ao invés de entrar com uma ação de inexecução do contrato? Chama o tabelião. O tabelião vai olhar o contrato. O tabelião vai olhar como era a forma de pagamento, se era depósito, como é que era, e vai conseguir constatar a prova negativa que você não consegue fazer. E aí eu vou lá, vou olhar no banco e falar, realmente, não caiu. Dinheiro que deveria cair, deveria ter caído. Então eu faço uma ata notarial dizendo, olha, E não sem, foram e sem a necessidade da empresa expor dentro de um processo na sua conta dados, bancária. nada, Nada. nada. O tabelião da confiança dele que vai lá e faz isso. E aí, com essa ata, ele já tem a prova da inexecução. Acabou. Entendeu? Então, tem muita novidade, gente, que as pessoas nem sabem que o tabelionato pode fazer por você. Por isso que eu falo, o tabelião, ele é um parceiro. Ele é um parceiro do advogado, é um parceiro da sociedade e, assim, precisa descobrir esse maravilhoso mundo do notarial, né? E eu faço a pergunta, você também eu sei que você dá aula, etc. Você vê que ainda falta muito para as universidades levarem isso para os bancos da faculdade para mudar essa cultura? Já melhorou muito, viu, Fante? Porque, assim,
né? Eu sou formada no Código Civil de 16, eu vou fazer Somos. 50, eu vou fazer 50 anos esse ano e já 25 de cartório e quase 30 de formado. Então, na minha época, nunca eu tinha uma aula dos princípios do direito imobiliário lá, quais são os princípios do direito real, e era aquilo que tinha. Mesmo depois de formada, a minha experiência com cartório era de ir lá fazer autenticação e firma. Não existia falar de. Ainda existia direito registral, direito notarial, ninguém nunca ouviu falar. E agora, não vejo ainda cadeiras específicas, mas assim, todas as faculdades têm cursos específicos. Todos os tabeliães têm ido falar, eu sou chamada para congresso, tem inúmeras pós-graduações em direito notarial e registral, assim, sérias, boas. Eu dou aula em muitas delas, então existe, assim, estão começando a abrir o olho, né? Eu acho que da Lei 11.441 começou, mas de uns 5 anos para cá, a advocacia extrajudicial virou a menina dos olhos, porque caiu a ficha que é ali que está o dinheiro. E o que você falou, quando a pessoa deixa de gastar mais, ela também está ganhando, né? O Óbvio. cliente, né? Então, é o que você falou, é o ganha-ganha para todo mundo, para o Sim. advogado, para as partes. Então, não faz mais sentido, né? O O espartano, espartano. o capona, ficar lá gastando energia Igual jogando War, né? Invadindo o território, né? Para brigar. Não, agora realmente você, também empresário, precisa, né? Porque a gente às vezes pega os empresários que ainda também têm a cultura do litígio, né? Pois Então, é trazer para eles é muito que datado isso. hoje, né? O mundo exige isso, o mundo evoluiu, né? O dinamismo das relações, a gente vê como a gente falou agora há pouco, os processos judiciais realmente voando, a questão de citação, de tramitação, com uma série de penalidades. Então, se você puder evitar esse caminho, né, da briga, do litígio, através do extrajudicial, e às vezes, como você comentou agora, né, facilita uma reintegração de posse, a hora que ele certifica no Claro. cartório. Então, tem uma série de benefícios que vão tornar o processo muito mais rápido e vantajoso para todo mundo. E às vezes as pessoas também não sabem, né? Ainda não sabem, apesar de que eu acho que é talvez dentro dos serviços um dos mais populares, se me corrige se eu estiver dizendo isso, uso capião, né? Uso Quanto capião. tempo Ou uso uso campeão? campeão. Tem os usos e frutos e o uso campeão, né? E o FIGETS, né? O FIGETS é trabalhista, é o Ah, FGTS. o Figueres é trabalhista, legal. Não, lá a gente tem o uso e frutos e o uso campeão. É demais. E imagina, a gente tem 2 varas de registro público em São Paulo para atender uma cidade de tamanho de São Paulo, né? Com 12 milhões de pessoas, com imóvel irregular para todo lado. Então imagina você judicializar, às vezes por medo, né? Não, eu posso dar um exemplo meu. Meu pai faleceu em 2019. Antes de eu nascer, ele tinha proposto uma ação de uso capião em Ubatuba. Ele morreu sem ver o fim. Eu estou fazendo 50 anos esse ano, o processo teve citação há um ano atrás, depois da morte dele. Porque ficaram discutindo se um riacho, um riacho, tá? É um filete de água de 12 centímetros. É um córrego. Era um rio navegável ou não. Então ficou mudando de competência. Meu pai foi, idoso, reclamou no CNJ, falou: eu vou morrer e eu não vou ver o fim dessa ação. Ele morreu e não viu. Aí ele morreu, deixou um sítio no Vale do Ribeira que não tinha documentação de propriedade, era só posse. Eu fui, juntei os documentos junto com a minha mãe e com o meu irmão. Em menos de 9 meses eu tinha feito uso capião extrajudicial. Você tirou do judicial? Não, Ah, é tá. outro. Ali. Tem o direito que tá lá, Sim. o de Ubatuba, que não anda, que não andou, Mas era um paradigma muito similar. Exatamente. Um outro caso de uma outra propriedade que ele tinha, que ele só tinha posse. Quando ele morreu, eu falei: não, eu vou regularizar. Poxa, eu sou tabeliã. Claro. Menos de 9 meses eu não consegui. Isso demorou ainda esses 9 meses, porque eu precisei juntar todos os confrontantes, que no Vale do Ribeira é uma coisa muito difícil. Sim. Então, nós conseguimos, e não é porque eu sou tabeliã, não, porque andou super rápido. É muito rápido. Olha lá no cartório em números para vocês verem a média de um uso capião judicial é coisa de 10, 15 anos. A média no extrajudicial, que é a coisa que mais demora, porque você vai fazer uma ata notarial no tabelionato. O tabelião vai lá, vai bater foto, vai comprovar a posse, vai ver se tem escovinha de dente, vai ver se tem coisa dentro do armário. Se tem pedalinho com o nome da pessoa. Não é? Ô, Fante, você não me complica, Fante.
E aí, depois que o tabelião fez essa ata, você, junto com o seu advogado, vai pleitear uso capião no registro imobiliário, que é num outro cartório. E aí, normalmente, até publicar o edital, isso tudo, 6, 7 meses, vai sair essa uso capião. Então, a diferença, A diferença de 10 anos para 7 meses é. entendeu? Olhem lá E o custo também, Pois né? é, não tem o que falar, gente. O Extra, ele veio realmente para fazer todo mundo ganhar tempo E e aí fez dinheiro. data notarial, qual que é o passo seguinte para quem está assistindo a gente, que tem esse problema aí com o imóvel? Fez a ata notarial, qual que é o Fez a próximo ata passo? notarial, você vai contratar o seu advogado, tem lá o provimento 16 do CNJ, são 2 provimentos de uso capião, mas coloca no Google provimento uso capião. Aí você vai juntar uma série de documentos além da ata. Então, as certidões que precisa, vai tirar certidões pessoais, e aí vai ter a publicação no próprio registro de imóveis, vai ter a publicação do edital, e aí o registrador imobiliário que vai olhar, ninguém contestou? E ainda agora teve uma mudança que fala que se o confrontante não se manifestar, ele concordou. Isso é muito legal, porque Muito. antes você precisava ter o ok expresso de todos os confrontantes. Agora, se o confrontante foi intimado pelo registrador imobiliário e ele não se manifestou, significa que ele consentiu com a uso capião, Tacitamente, né? Porque isso tacitamente. dava muito problema, era a gente Muito. pedindo dinheiro para poder concordar, era um negócio complicado. Então, Sim. até nisso facilitou. Então, É. silêncio, né? Quem Já cala quem consente. cala consente. Então, Exatamente. Tem a adjudicação compulsória também, né? adjudicação Que é compulsória. novidade também. Então, se você tem lá aquele contrato e você nunca mais achou o vendedor para poder passar a escritura, a gente consegue também fazer a ata notarial e aí faz a adjudicação E assim compulsória. como aquela você trouxe do. Só para o pessoal entender que está assistindo a gente, você trouxe aquela a ata para constatar o inadimplemento. Isso. Para adjudicação compulsória, acredito que o raciocínio seja o mesmo. Você Sim, verifica o contrato, os comprovantes de pagamento. tudo. E aí você já manda direto para o registrador imobiliário. E ele vai olhar. Se ele entender que está tudo certo, ele já vai te dar a propriedade. Se ele entender que não, que tem alguma coisa, aí já vira judicial, sabe? É tudo muito rápido. Ata notarial, gente, que é, né, o gênero do qual essas que a gente Sim, está falando são espécies, é um instrumento maravilhoso que já existia há muitos anos, muito antes da lei, né, 11.441, antes do CPC, que significa assim, toda vez que você precisa pré-constituir uma prova, Fante, você chama o teu tabelião. Então, tem uma mensagem lá no teu WhatsApp de alguém que está te xingando, ou que você precisa fazer prova no direito de família, qualquer coisa. Leva o telefone, o tabelião vai olhar aquele telefone, vai pegar o número do e-mail, vai pegar. A gente tem todos os mecanismos lá para pegar de maneira oficial quem mandou, de que número que veio, e a gente passa para o livro aquela situação. Então, Instagram, qualquer mídia social, ou aconteceu um atropelamento, bateu o carro, sabe? Você precisa fazer prova de alguma coisa. Eu já fui até. ó, 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 Já me chamaram para constatar cheiro de xixi de cachorro no corredor do condomínio, nossa. tá? Não precisa lembrar de mim quando for esse tipo de coisa. Tá bom, não precisa, mas Ó, desde síndicos de todo isso, o Brasil. não, síndicos, não. Então você pode chamar o tabelião para ele constatar qualquer coisa que pelos 5 sentidos dele ele possa atestar. Até já fiz uma ata notarial uma vez, porque o meu substituto, que também é meu marido lá no tabelião, ele é analista de sistemas, então ele pode funcionar como uma espécie de perito num caso Sim. desse. E a gente precisou constatar a entrega do código-fonte numa determinada negociação. Então, para tudo você pode chamar o tabelião. Vai fazer uma assembleia no condomínio, vai ter uma assembleia de sócios, sabe? Para milhões de coisas você pode chamar o tabelião para ele constatar com fé pública aquela situação que está acontecendo. Porque ainda que aquela situação se modifique no tempo, o tabelião constatou, não dá para contestar. Tudo que um tabelião atesta no livro dele, tudo que ele diz, certifique da fé que aconteceu, só pode ser contestado em juízo com inversão do ônus da prova. Sim. Então, se você está falando que o que está escrito na minha escritura não é verdade, você que prove. Ao contrário do instrumento particular, que se você tem um instrumento particular, o advogado for lá e falar não é verdade, quem tem que provar é quem tem o documento. Então, só por isso a escritura pública já vale. É, até porque dentro da legislação, o escrevente ele precisa
fazer a leitura, Tudo. perguntar se as partes estão realmente concordaram, entenderam o texto. Então, a partir do momento que é feito tudo isso e ele coloca o certificado de fé, Sim, é que as pessoas realmente não se manifestaram, né, no momento oportuno e, como diz a velha música, né, camarão que dorme. a onda leva, Então, não né? falou, não contestou, tem a fé pública e aí se Claro, precisar comprovar algum vício, alguma coisa, que se o ônus vire. da prova Inverte. inverte, A né? gente certifica a data, a gente certifica a capacidade civil, eu certifico que o cara tá lúcido, eu certifico que ele não tá induzido em erro, todos aqueles defeitos do negócio jurídico. Então, vale a pena. É que as pessoas não sabem que, por exemplo, um compromisso de compra e venda, ele tem 50% de desconto nos emolumentos. São várias formas de cobrança. Toda vez que você vai instrumentalizar por escritura pública algo que pode ser estruturado por instrumento particular, tem 40% de desconto. No compromisso é 50%. Então, falta, às vezes, o advogado saber disso para indicar para o cliente, porque é uma diferença tão pouca que às vezes compensa ele ter a segurança da escritura, entendeu? Sim, e eu voltando de novo, que hoje o bom advogado é o que resolve rápido o problema, não é aquele que fica Brigando. brigando e perdendo tempo em litígio, né? Sim, Então, você aí precisa trazer, e aqui né, os clientes do escritório, a gente sempre leva essas propostas de solução rápidas, porque o cliente quer realmente aquela questão resolvida e virar a página. A partir do momento que ele exato. te entrega o problema, fala, ó, tá aqui Fante problema, eu vou chegar para a Priscila, tá aqui o nosso problema. Aí a gente E resolve. aí a gente resolve e entrega resolvidinho de maneira rápida, então não tem, né? É sempre aquela questão do cliente lá elogiar, falar, não, realmente eu trouxe a questão, foi resolvida de uma maneira rápida, célere. Então você mostra a eficiência que hoje o mundo está muito dinâmico, como a gente falou há pouco. Então você precisa trazer essa rapidez que o extrajudicial proporciona para todo Claro. mundo, né? O judicial hoje é só para casos, a gente vê excepcionais que de fato não tem como se resolver por N razões através de uma maneira extrajudicial. Inclusive, você falou um pouquinho, até a própria cobrança de dívidas, né? Parece que está caminhando para isso, as Sim, no ações cartório de protesto tem um monte de novidade, que aí você vai ter que convidar um protestador aqui para falar, mas assim, essa lei 14.711, ela trouxe muita novidade da extrajudicialização em todas as naturezas de cartório. Então, o cartório de protesto está com um grande protagonismo também de coisas que antes você precisaria entrar com a ação e que hoje você leva lá e o próprio protesto já o resolve. cartório de registro de imóveis também, aquela questão de notificar o Sim, devedor para fazer né, a reintegração da propriedade em favor do. Então, hoje, se souber utilizar essas ferramentas, se torna tudo muito mais rápido, muito mais até eu célere. lembrei agora da hipoteca. A hipoteca Hipoteca. teve uma mudança que, se você agora, na escritura, você colocar que você permite esse jeito novo da cobrança, você cria a cláusula no contrato, e aí essa lei também trouxe a ata notarial. Tem um nome, ata notarial da hipoteca. E você também resolve tão rápido quanto a alienação fiduciária. Porque as pessoas não sabem, mas a hipoteca ela deixou muito de ser usada com a extinção pela dificuldade da retomada do bem. Né? Exatamente. Porque Que agora, agora, com essa modificação, talvez a sim, gente tenha de novo né, um sistema que é mais barato também sim. para quem está fazendo aquisição ou para o próprio banco, né, se ele tem a segurança e a garantia da rapidez na retomada do imóvel em caso de inadimplência, talvez a gente veja um ressurgimento da hipoteca, né? Pois é, porque agora a execução dela vai ficar tão boa quanto da alienação fiduciária, né? E mais rápida. Sim, porque a alienação fiduciária, quem não sabe, é igual de veículo, né? 3 meses, Tchau. tchau, porque a Ela é muito propriedade ela violenta. permanece muito violenta, né? A gente já contestou no passado. Pra quem não sabe, a alienação fiduciária é de 97, né? Foi Sim. uma das bondades do Fernando Henrique, Uhum. né? Aí ele adorou, né? Fazer umas Adorou. bondades. Aí veio essa situação porque, de certa maneira, o maior credor, né, ainda é a Caixa Econômica Federal, quem mais fornece financiamento. E, de fato, era um passivo muito grande para a Caixa Econômica Federal que a gente precisava resolver. Né? E a Uhum. alienação fiduciária veio, na época, naquela oportunidade, com a promessa de juros mais baixos, né? Que quando prometem juros mais baixos, duvidem, né? Desconfie, Desconfiem, porque desconfie. não tem almoço grátis, né? Sim. Mas, de certa forma, tornou mais célere e possibilitou muitas pessoas terem acesso ao financiamento imobiliário e etc.
Mas na prática a gente viu que, como vivemos num país que sempre está em crise, né, então a gente viu que na prática se tornou complicado para as pessoas, né, e acabou se tornando mais caro por isso também, pela quantidade de inadimplência, né? Sim. E a ideia que sempre a gente tem, como a gente falou, é tornar mais rápido, mas não mais sofrido, né? Sim, eu tô pensando que você tá falando das coisas que eram mais sofridas, eu tô pensando no apostilamento. Apostilamento é Apostilamento, um serviço que você verdade. consegue fazer hoje em dia no tabelionato de notas, que significa você pegar um documento brasileiro e validar ele para qualquer um dos cento e tantos países da Convenção de Haia, né? Os signatários da Convenção de Haia. Antes, você precisava traduzir, registrar no RTD, levar lá no Itamaraty, Sim, né? E você gastava quase 10 mil, 12 mil para conseguir um apostilamento. Hoje você leva no tabelionato de notas, a gente faz na hora. na hora. Cento e poucos reais, é o mesmo valor da procuração. Né? Esse valor, os valores de cartório, eles mudam pelos estados, tá? Sim, Então, eu sei que seu programa vai atingir pessoas de todos os estados. Então, aqui em São Paulo é cento e poucos reais. E você consegue fazer isso de uma maneira muito rápida. E tô pensando aqui também, quando você perguntou se a gente atende pessoas de todos os lugares do mundo, você lembra antigamente, se alguém tivesse fora do país, que precisava procurar um consulado, fazer fazer uma procuração, procuração, mandar para o mandar pelo Brasil. correio, chegava aqui, traduzia, registrava, né, no RTD. O tempo que se levava, o dinheiro que se gastava, hoje o cara abre o aplicativo que ele baixou de graça, gente. Então, o advogado, as pessoas que estão por fora estão perdendo dinheiro, elas têm que se atualizar, né? E por isso eu te parabenizo a importância de fazer um bate-papo como esse aqui hoje, para que as pessoas possam saber, né, as novas ferramentas que elas têm. Sim, a gente faz também, eu trabalho também em Portugal, a gente faz reconhecimento de sentença estrangeira lá, é uma mão na roda, né? Porque Imagina. às vezes as pessoas ficam com medo de fazer, achando que vou pegar um processo de divórcio para reconhecer lá em Portugal, né, no Uhum. Tribunal das Relações. Só que eu com medo achando que cada folhinha daquela vai ter um custo, né? Não. O processo sai Sim, por esse valor que você falou, cento e poucos reais, exatamente. né? Fica lá a chancela, você distribui o processo, né, eletrônico também lá em Portugal. E aí ele consegue fazer a homologação e resolver também a vida civil dele lá em Portugal. Porque eu sei que lá, quando é o inverso, precisa reconhecer aqui, é muito caro, Uhum, sim. né? E você, por exemplo, lá, você já viu como é que é o Não. selo lá? Não. É no tempo do Império ainda. Eles Ah, derretem a cerazinha, cera. né? Ai, gente do céu. Eu tenho a Imagina cera lá, eu escanear esse tenho a trem cera aí. lá no cartório, porque eu nunca na minha vida, eu tô completando 25 anos de carreira, eu nunca na minha vida fiz um testamento cerrado, porque eu sou absolutamente contra o Aham, Instituto Testamento Cerrado. Mas eu tenho lá a cera e é uma delícia, ela veio de Firenze, cheirosíssima. aham. Aí eu fecho o envelope do testamento público com a cera e coloco lá o sinete para ficar todo mundo feliz. Ah, eu tenho, para serrar e cozer, eu tenho a linha, mas não vou usar, mas eu tenho. Não, imagina, e lá ela é uma chancela em baixo relevo, que Ai, é que tipo, é que você lindo, deve faz ser lindo. não, você não vê. Tá. Se for escanear, você não enxerga. Ah, porque é aquele baixo Porque, relevo, sei. e aí vem a cera derretida. Mas para Uhum. escanear aquilo lá é uma desgraça, né? E É, aqui a gente tem o papel cédula, é um negócio muito do mais, CNJ, né, do é CNJ, muito mais moderno. muito mais moderno, mas nada contra os conservadores, né? Mas dificulta, e lá é muito mais caro, é mais demorado. Então você vai aqui no cartório com o processo, você faz o apostilamento de maneira Super simples, rápido. rápida. E qualquer documento que precise, certidão de casamento, pode fazer. Sim, Apesar de você não todos ser os um documentos. registro civil, Mas você não pode tem essa fazer, não tem problema limitação, nenhum. não, não. É, todos os tipos de documento podem ser feitos. Porque, na verdade, o que que é aquilo? Uma ata notarial, né? Sim, A ata notarial é a competência do tabelião de notas. Então, o tabelião, ele pode, o CNJ reviu aquele absurdo que tinha, o tabelião, ele pode fazer qualquer documento. Né? sim. Aí ele faz o apostilamento e Uhum. resolve, né, para o exterior, né, resolve a vida da pessoa também. Então, seja, brasileiros no exterior, né, brasileiros do exterior, Sim, né, aqui temos um sistema extrajudicial que facilita a sua vida em qualquer lugar do mundo. qualquer Né? lugar do mundo. Gente, é Ela, em muito vez de legal. sentir saudade do pão de queijo, ele vai sentir saudade do cartório, né? Inclusive do Ai, pão de gente. queijo do cartório ali em Moema, muito bom, Aquele inclusive, pão de queijo é é bom, incrível, é né? Ele é de incrível. queijinho de Serra da Canastra. Serra da Canastra, muito Vão bom. lá tomar um café Vamos comigo e vai tomar um comer um pão de café. queijo.
E assim, pra gente, né, você vai passar rápido, já estamos quase com uma horinha. E assim, para encerrar esse bate-papo que foi gostoso, né? Trouxe muita informação, muita novidade. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse gosto que você tem pela arte, né? Ah, Quem é verdade. visita ali o cartório sabe do que eu estou falando, e para quem não visitou ainda, vale a pena, né? Que você, a sua mãe, você, a Uhum. família toda é muito apaixonada pela arte, né? Então eu queria que você É. falasse um pouquinho disso, quem vai no cartório, o que está esperando pela pessoa ali nessa Ah, questão gente, é muito artística. legal. A gente tem um projeto já no 29 que já tem, acho que 10 anos completados. Porque o que que eu pensei? Desde o primeiro cartório que eu assumi, lá no ano 2000, né? O primeiro cartório que eu passei no concurso foi o cartório do Jaraguá. Então a gente tem esse projeto desde então. Primeiro que assim, ninguém vai feliz no cartório, né? E eu sempre tentei mudar um pouco esse approach das pessoas, porque as pessoas já chegam pé da vida que tem que ir no cartório. Eu falei, bom, quando chegar aqui no meu, pelo menos vai ter cheirinho de pão de queijo, vai ter doce de leite, vai ter flor e vai ter arte. Então eu tenho um projeto que chama 29 Cultural, tem até um Instagram deles, desse projeto separado. E assim, são artistas que nunca tinham tido oportunidade de expor as suas obras antes, porque não tinha espaço. Como o nosso prédio é grande, a gente tem muito espaço e eu tenho 500 pessoas que circulam por dia e que frequentam ali o cartório, eu falei, vamos juntar as coisas? Então eu vou abrir o espaço para o artista e aí a cada 3, 4 meses a gente troca o artista. Então é um espaço de arte que eu tenho lá no cartório para exposição. Inclusive, se você é um artista e tem obras bacanas, escultura, seja fotografia, seja pintura em óleo, aquarela, o que for, entre em contato com a gente aí pelo Instagram. E agora eu fiz até uma parceria com uma escola de arte, que Que abriu uma escola legal. de arte no bairro. Eu faço muitas parcerias. Então, eu faço parceria com a doceira do bairro, eu faço parceria com a escola de arte do bairro, porque o tabelião, Fante, é isso. Eu sirvo a minha comunidade. Eu não tô lá, entendeu? Para não deixar ninguém chegar até mim. Pelo contrário, eu faço parte daquela comunidade, da nossa Da comunidade, nossa. porque Santo Amaro, para mim, né, faz parte da minha comunidade. Então, a gente está aí para isso. E aí, pelo menos, o tempo que você está esperando lá no cartório, que você esteja vendo coisas bonitas, tem um caderno para você escrever e deixar as suas impressões, e todo mundo fica feliz. O artista tem um espaço para fazer a vernissagem dele, que a gente. Aliás, vou até já deixar o convite aqui, porque Opa, a gente tem vários projetos diferentes no 29. E dia 6 de dezembro eu vou estar fazendo, junto com a comissão de família aqui da OAB Santo Amaro, um dia de adoção de animais. ai, que Então, o legal. cartório ele é bem diferentão. E vai ter bazar para você fazer suas compras de Natal, vai ter bichinho para você adotar, gato, cachorro, vai ter bazar humano, vai ter bazar pet, vai ser muito legal. E aí, como a gente está falando em 2025 das famílias multiespécie, a Sim. gente está fazendo em conjunto com a Comissão de Família aqui da OAB Santo Amaro e vai ser um evento lindo, vai ser um sábado, 6 de dezembro. Convido todo mundo para passar lá no 29 e prestigiar as exposições de arte, prestigiar esse projeto que vai ter com o Abrigo do Vlad, que é uma ONG muito séria de adoção de animais. Então, E não é é isso. só, né? Temos as salas, né? A gente está Ah, encerrando o mês de é. outubro. Vamos falar das Sim. salas temáticas que homenageia grandes mulheres, né? O cartório ele é todo em homenagem a mulheres juristas vivas, porque eu falei que se morrer elas perdem a vaga da homenagem, né? Porque eu gosto de homenagear quem está vivo, que quem já morreu não adianta mais homenagear. Então, cada sala do cartório é em homenagem a uma jurista diferente. Então, a gente tem a professora Maria Berenice Dias, a professora Giselda Hironaka, tem uma sala que homenageia 33 juristas, várias professoras, tabeliãs, mulheres incríveis. Temos a doutora Tânia Wali, temos uma sala que homenageia as 4 registradoras e tabeliãs que me ensinaram tudo que eu sei. Eu sou muito grata a elas. Então é isso, a gente tenta fazer assim um cartório sem cara de cartório, uma energia boa, tem feng E não shui, tem mesmo, viu, gente? Não tem cara de radiestesia, cartório, não. todo mundo lá trabalha feliz. Eu acho que isso muda muito. Você chega e você é recebido com um sorriso, porque se não for recebido com um sorriso, não vai trabalhar para mim. Sabe? A gente tem essa pegada de mudar essa energia. E aí contamina. Porque as pessoas entram lá e se surpreendem de estarem num ambiente assim, diferente. E você paga a mesma coisa para utilizar o ambiente nosso ou qualquer outro cartório. Então eu faço com muito amor, sabe? E gera frutos mesmo, nem que seja essa alegria de receber vocês lá. Não, e realmente o tratamento é desde a da pessoa que está ali na recepção até o escrevente, até
A Priscila que te recebe lá também. Às vezes a pessoa fala, o tabelião não deve nem aparecer aqui, Imagina, né? O eu tabelião, moro lá. o tabelião, se eu precisar falar, não vou conseguir falar, eu vou arrumar uma série de embaraços, de... Imagina. Não é, pode frequentar, pode ir que vai te receber, vai te servir um cafezinho, vai ouvir, E né? resolver, E né? resolver, Resolver sua né? vida. Porque para resolver o problema a gente precisa primeiro estar disposto a ouvir, né? Exato. Então se a gente não ouve, né, fica difícil a gente entender, né? É, E se a gente entende o problema do próximo, a gente consegue com certeza dar a melhor solução e dar a melhor resolução, né? E de sim. forma extrajudicial, sem trauma, assim, Melhor ainda, melhor né? ainda. Então, para a gente Joia. já encerrando aqui, né, te agradecer você ter participado aqui do nosso episódio do Pod Fante. Aqui Amei. você pode falar, pode trazer o seu recado. Eu queria então que você deixasse essa palavra final, esse recadinho final para quem ainda está com dúvida, né, as vantagens do extrajudicial. Então, deixar esse seu recado final para que a pessoa fale, agora vai, Ah, agora eu vou agora resolver vai, minha vida né? sem precisar, né, me É. estressar com o processo. Ah, não, gente, é isso. Eu quero agradecer demais, né, Fante? É uma honra para mim estar aqui. Você sabe o respeito que eu tenho pelo seu trabalho, independente de qualquer coisa, um grande advogado que eu me socorro aí né, para várias coisas da vida real. E assim, eu acho que o que falta, pessoal, é realmente informação. Primeiro, acabar com a síndrome de vira-lata que o brasileiro tem e parar com essa ladainha de que é cartório, é o ranço, o lobby dos cartórios. Eu sempre falo, o concurso está aberto. Boa sorte, né? Eu me matei de estudar, Fante, passei em primeiro lugar no concurso, tinha 4.000 candidatos, então eu sei que eu não tô lá porque ninguém me colocou. Já fui 2 vezes da banca, eu sei a loucura que é você passar num Acabou de concurso pai para desse filho, viu, gente? que desde Pois 88, é. tá? Constituição nova. Então, assim, o pessoal fala, é máquina de dinheiro. Eu falo, é uma máquina de dinheiro, só não fica para mim. Inclusive, eu quero deixar o convite, se eu puder, de que as pessoas entrem lá no Instagram do 29, que eu faço um trabalho, modéstia à parte, cansativo de todos os dias colocar alguma coisa lá de informação, gravar o vídeo explicando numa linguagem bem leiga, assim, para que todo mundo possa entender. Então, arroba 29 tabelionato SP. Tá? Vocês, todos os dias o Instagram é aberto, é só começar a seguir. Todos os dias tem informação. Então, saiu novidade, eu já estou postando lá. Tem alguma decisão importante, eu estou postando lá. Que serviços que você pode fazer. Então, sabe aquele vídeo que é para jogar no grupo do WhatsApp da família? Esse pode. Esse pode. E não vai dar problema. É isso. Então, é isso, gente. Eu deixo o convite, portas abertas. Eu agradeço demais poder ter tido essa oportunidade de esclarecer as pessoas aqui através do seu trabalho. É isso, estou às ordens. Muito obrigado. Então vamos encerrando aqui. Mais uma vez foi um prazer enorme te receber, né? Muita informação, né? Muitas pinceladas aí para você que não sabia, para você que não conhecia, né? A quantidade de serviço que a gente pode fazer de forma extrajudicial. Então aproveita, né? Pega essas dicas, as oportunidades, reveja, né? Compartilhe no Sim. grupo, né, da família aqui o nosso link do YouTube, o nosso canal aqui também no Instagram. E aguardamos vocês nos próximos episódios do Pod Fante. Aqui realmente a gente pode trazer informação, a gente pode fazer o debate, porque aqui a gente gosta disso, né? De quem pode acrescentar, de quem pode melhorar a nossa vida, a nossa comunidade e o nosso sistema jurídico, o nosso sistema judicial da melhor maneira possível. E hoje, um prazer te receber com toda essa informação. Então é isso aí, Obrigada. obrigado. Excelente final de semana para todo mundo, excelente sexta-feira e curtam sem parcimônia.